Acompanha aqui Mutirão pela Rede Boa Nova de Rádio. Muito bom dia a todas e a todos que carinhosamente deixam a gente entrar na sua casa aí para falarmos de um assunto que nos é tão importante, tão caro, que é os direitos humanos à luz da doutrina espírita. Muito bom dia a todas, a todos. Corre, avisa seu amigo. A música começou mais lentinha, eu também tô mais lento. Olha que engraçado. Começou, tipo música de vibração. Então, que essa mesma vibe, essa mesma vibração entre aí na sua casa e que a gente possa juntos lutarmos por um mundo mais justo, mais igualitário e mais feliz. Eu sou Franklin Félix e aqui à minha frente, ao meu lado e atrás não, na frente e ao lado as pessoas mais queridas da Rádio Boa Nova. Muito bom dia, Ive Proença Albuquerque, Lins e Orleans, que você é tipo rainha, Orleans, né? e Bragança. E Bragança. Tudo bom, Franklin? Tudo bom? Tiago, Rosa. Tudo bom? É um prazer estar com vocês novamente. Nossa família Mutirão, que, né, a gente está cada vez aumentando mais. Então, lembrando que a gente tem uma página no Facebook. Então, se você quiser já clicar, conhecer nosso conteúdo, vai lá no Facebook, no Espiritismo e Direitos Humanos. Nós estamos atualmente agora com 991 parceiros, estamos quase chegando nas 1000 curtidas. Muito bom. Então vai rolar uma promoção em breve. Então curte lá a página, que todo o conteúdo que a gente trabalha aqui no programa, a gente também coloca lá no Facebook. Lembrando que também nós temos um canal no YouTube do Mutirão. Então, se você quiser rever os programas, assistir, questionar, usar no centro, né, para debater algum tema, então você pode ir lá no YouTube, no Mutirão, e você consultar os programas anteriores. A gente está no 24, né? Esse programa 24, eu acho. Maravilha, caraca. Eu estou bem informada. Tá informada. Olha, ela pesquisou Né? antes pra cá, lembrou. Tá danada. A menina da comunicação. E se você quiser participar ao vivo, porque hoje nós vamos falar sobre trabalho escravo, né? Trabalho análogo ao escravo. E você pode ligar para o 0800 979 5011 e participar ao vivo, né? Hoje, isso mesmo, a Thalita tá lá atendendo os telefonemas. Muito bom dia, Thiago. Bom dia a todos vocês, bom dia ao pessoal que tá em casa nos ouvindo mais uma vez essa manhã de sábado. Eu ia falar domingo, ó, tô lembrando do Juventude Manhã. Juventude. Mas bom dia a todos que nos prestigiam e a gente também gosta de falar com vocês aí que tá nos ouvindo. Está muito bem apessoado, Thiago. Essa barba aí deixou um ar mais Eu cortei o cabelo, né, Fran? Desde semana passada, sim, né? Tem gente agora de novo, entendi. Tá muito indigente. Eu vim de touca para poder esconder que tá grande, viu? Que não penteou, né? Leão. Descaso, Acordou né? e veio pra Rádio Boa Nova. É Eu assim que descaso funciona. com o telespectador, entendeu? Cadê? Onde é a câmera? A sua câmera ali, ó, TV Mundo Maior, redemundomaior.com.br. Gosto muito de você, Leãozinho. Tá parecendo isso hoje, né, Frank? Muito obrigado, também amo vocês, viu? E é isso aí, galera. Mutirão, um programa sobre espiritismo e direitos humanos. A gente sempre traz temas aí relevantes, que a gente acha que é importante nós nos posicionarmos. A gente costuma dizer que não necessariamente nós precisamos ter opinião sobre tudo, né? Mas a gente tem que se posicionar, a gente tem que descer do muro, né? Então vamos descer do muro. De que lado você está? Desce do muro. Essa semana, a M-Officer, já que a gente está falando de trabalho escravo, ela pode ser banida do estado de São Paulo por trabalho escravo. A grife é acusada de se beneficiar de escravidão de maneira sistemática, submeter pessoas a condições degradantes e jornadas exaustivas e praticar também dumping social. A multa do Ministério Público pode chegar a 10 milhões, além de cassarem o registro do Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços, que é o ICMS, e impedimento de seus empresários de exercerem atividade econômica por cerca de 10 anos. Esse é o tema de hoje, assim, baseado nesse assunto que saiu na semana. A gente já até falado recentemente sobre trabalho escravo, então volta à tona o assunto trabalho escravo. Engraçado, né, meninos aqui da minha bancada e menina, Ive de Oliveira, que antigamente essa questão de trabalho escravo era voltada mais para a agricultura, né? Sempre ia falar sobre o pessoal que corta cana, os pessoal que... No tabaco lá, né? Do fumo, tabaco, né? também. E agora, mais frequentemente, a gente vê esse assunto nas oficinas de costura das grandes aí, marcas da cidade, aí, das grandes cidades, por exemplo. Né? E aí, sabe qual... Você terminou, Não, Tio? não, terminei.
O que é interessante com essa sua posição, dizendo que agora deixou de ser só um problema do campo, que ainda tem trabalho escravo, mas passa a ser um problema metropolitano, um problema da cidade, justamente por conta do alto índice de imigrantes vindo para as regiões metropolitanas. Por exemplo, São Paulo tem um grande número de pessoas vindas de outros países, no caso os bolivianos, os haitianos, peruanos, e aí acontece isso. Ti, outra coisa interessante da gente observar com o seu comentário é o seguinte: quando é no campo, é mais velado, é mais difícil de nós observarmos. Agora, quando passa para a cidade, toma uma outra proporção, né? As pessoas veem, as pessoas observam. Então, uma micro oficina de costura, que você vê um monte de gente entrando e não vê gente saindo, salta os olhos e isso chama a atenção, né? Então, acho que é um fenômeno cultural e sociológico, claro, mas que faz com que a gente deixe de ser uma coisa velada e invisível, né? A invisibilidade, ela começa a se perder justamente porque eles estão no meio metropolitano. Eu vou colocar algumas questões teóricas para a gente discutir um pouco, tá? Legal. Então, assim, para a gente entender o que é considerado um trabalho escravo, que às vezes a gente fala assim, sei lá, meu trabalho é um trabalho escravo nesse trabalho. É para a gente conseguir dizer o que é um trabalho análogo ao escravo e o que não é. Porque às vezes até a gente pode ser que tem alguém que acha comum, por exemplo, também o cortador de cana, fica lá 16, 20 horas trabalhando direto também, que isso pode ser uma coisa... E boliviano também, né? Boliviano, Comum, pode ser, né? tem problema não, vem de outro país mesmo. Só pra gente, né, ter que se submeter às condições do país que ele veio, né? Então, só pra gente provocar um pouco com mais conteúdo, né? Então, o Código Penal aqui brasileiro diz no artigo 149 que reduzir alguém à condição análoga de escravo, quer submetendo a trabalhos forçados ou a jornada exaustiva, quer sujeitando a condições degradantes de trabalho, quer restringindo por qualquer meio sua locomoção em razão de dívida contraída com o empregador ou preposto. Então, assim, se qualquer uma dessas condições estiver dentro da atividade, né, com a qual a pessoa esteja trabalhando, é considerado um trabalho escravo ou análogo ao escravo. No caso da M-Officer, né, quando os fiscais foram ver pela primeira vez, né, porque foram alguns momentos, né? Vários momentos, na verdade. Primeiro porque a M-Officer diz que contratou algumas terceirizadas, né, para poder ajudar no trabalho que a fábrica deveria fazer, quer dizer, a um custo menor. Já é uma questão bem complexa aí. Aí eles foram fiscalizar. Quando fiscalizam, os trabalhadores estão nessas condições degradantes de trabalho, né? Então, tinha um ambiente que não tinha higiene alguma, tinham vários botijões de gás, as pessoas estavam trabalhando com uma carga horária exaustiva, a um custo muito mínimo e algumas restrições. Então, eles enquadraram, só que encontraram uma vez, então pode ser que seja esporádico daquela empresa, né? Então vamos observar. Só que quando observou de novo, isso se manteve. Então é por isso que eles foram enquadrados nessa questão do trabalho escravo, para indicar para a punição. E aí, no Brasil, isso acontece desde 95. A Organização Internacional do Trabalho, ela vem iniciando essa discussão e para penalizar as empresas que fazem essa articulação hedionda aí com as pessoas, né? E aí, a gente tem aqui uns dados do site Repórter Brasil, que é uma organização aqui no Brasil do Leonardo Sakamoto que trata só sobre trabalho escravo, que o Brasil foi um dos primeiros países que começou a se preocupar com essas questões de trabalho escravo. Isso é muito importante, né? E é legal, Ive, porque assim, existem convenções que são acordos internacionais puxados aí pela Organização Internacional do Trabalho, né? E aí essas convenções é como se fosse uma carta de boas maneiras, de boas condutas. E aí o país ele pode assinar aquilo ou não. O Brasil é signatário de quase todas as convenções que envolvem trabalhos degradantes, ou de todas as convenções que envolvem trabalho degradante. Então, trabalho infantil, a Convenção 181, mas a gente falando de trabalho escravo, a 29 e a 105 são convenções ligadas diretamente à questão do trabalho escravo. A 189 é sobre o trabalho doméstico. Então, tem várias cartas que o Brasil lá foi e assinou, dizendo que no nosso país não é permitido, em hipótese alguma, trabalho escravo. Por que eu estou dizendo isso? Porque parece que a empresa
Ela foi procurada várias vezes Sim. pelo Ministério Público do Trabalho, pedindo para eles fazerem um termo de ajuste de conduta, né? Que a gente chama de TAC, né? Foi lá e falou, cara, tem gente trabalhando para você de maneira ilegal, escrava. E eles não deram conta. Olha, a gente foi mais uma oficina, tem gente trabalhando para você. Fizeram isso em 6, entendeu? Em 6 estabelecimentos que tinham a marca e elas não fizeram nada, entendeu? Então, quer dizer, mostrou-se aí, pelo menos demonstrou, pouco interesse da empresa em fazer, em solucionar essa questão do trabalho escravo, né? E é uma marca poderosa no Brasil, Muito na área da moda. Para poderosa. quem conhece um pouquinho de moda, né? Eu, quando tinha 14 anos, sonhava com uma calça da M-Officer. Das mais antigas aqui, eu acho, né? Que marcou, assim, gerações também. É que nem a Levi's, M-Officer e outras. É uma indústria que arrecada nacionalmente e internacionalmente muito dinheiro, né? Então, não seria essa desculpa, né? Eu não tenho condições de oferecer, né, para o meu trabalhador, né, o registro do trabalho, essas coisas, né? Então... O engraçado, assim, que a M-Officer, mesmo assim, depois de todo isso daí, ela ainda continua alegando que ela não tem nenhum envolvimento, porque ela contrata empresas terceiras, e essas empresas terceiras são responsáveis pelos trabalhadores. Mas, igual você falou, assim, o Ministério foi lá e sabia. E também é interessante falar assim, que o Ministério, quando ele foi lá fazer essas vistorias lá, ele coloca assim que ele resgatou essas pessoas. Assim, parece que foi um resgate, você tirar aquela pessoa de uma situação realmente degradante. Né? Você resgata ela. Que trabalhador que é resgatado hoje em dia, gente? Ninguém é resgatado. Só é resgatado quando a pessoa está numa situação de risco de vida, por exemplo. Né? Exatamente. E mesmo assim, a pessoa merece respeito, né? Com certeza. Outras marcas também já foram notificadas e resolveram corrigir, né? O caso da Zara, o caso da Nike. Da Nike. Estão corrigindo no mundo inteiro essa cadeia produtiva como forma de combater o trabalho escravo. Então é interessante a gente pensar, né? E a M-Officer é uma empresa brasileira. E aí, estando no estado de São Paulo, eles foram enquadrados na Lei Bezerra, né? Na Lei Bezerra, que proíbe qualquer forma de trabalho análoga à escravidão, né? Qualquer forma de trabalho escravo e análoga à escravidão. E aí os caras estão... O Ministério Público está em cima, organizações de direitos humanos aí, internacionais e nacionais estão em cima, e aí a M-Officer ela vai ter que, de qualquer forma, assumir os custos, inclusive porque é isso que o Ministério Público pede, né? Isso. Que eles assumam os custos com esses profissionais que estavam envolvidos, então assistência médica, assistência jurídica, assistência trabalhista, registro e tal. E eles falaram, não, a gente não vai fazer isso porque a gente não tem nada a ver com essa questão. Era o cara. E aí, sabe quando eu vi a foto, meninos? Vejam se vocês tiveram a mesma impressão. Quando eu vi a foto lá do Sakamoto, né? Acho que foi ele que colocou a foto de uma oficina. Sim. Eu fiquei pensando, caraca, será que nunca ninguém da empresa quis ter curiosidade aonde é feita as suas peças, entendeu? Pra dizer, olha, a gente não tem nada a ver. Será que nunca... Ive, se eu sou um empresário, eu tenho uma mega curiosidade de saber o local, minimamente, onde é produzidas as minhas peças e tal, o meu trabalho, sabendo que o tecido é deles, a marca é deles, o desenho eles que produzem, entendeu? O modelo lá, o piloto, né? Ou eles até que fazem. mesmo assim, pensando numa questão mais capitalista da coisa, né? Se você é um grande empresário e você preza pela qualidade do material que você vende, por exemplo, você vai pensar assim, bom, com quem que eu vou deixar meu produto, né? Que mão que eu vou deixar esse meu produto? Será que a mão é uma mão técnica, competente, tudo, né? O equipamento que eu comprei é adequado para a peça que eu quero vender? Então, assim, parece que nem pensando na qualidade do próprio produto, ele não teve curiosidade, né? Porque até isso você pensaria, bom, vou contratar pessoas para... Nessa perspectiva também, de atender aquilo que eu quero vender. Claro. Nem um olhar capitalista ele não teve, Claro, na verdade. Claro. Ele pouco se importou, tanto faz, desde que ele conseguisse produzir a quantidade que tem a ver com a demanda dele, com a sua E R$4 pagava-se para cada um das peças, produzidas, né? E compra-se por quanto? Ah, tá bom, desculpa. Na promoção, na promoção é uns 300 pau, né? 250, sei lá, é bem 300, caro, é muito caro. Né? Que já não é, se você pensar o quanto o cara ganhou nada, né? Mas assim, no site aqui ainda no Repórter Brasil, tem um lugar onde você pode descobrir se uma empresa ou não tem nome sujo aí. Poxa, legal, hein, Ive? Muito bom. Se ele está sendo, né, investigado sobre trabalho escravo no análogo. Então, é repórterbrasil.org.br /pacto, /lista suja, /info, /pt. E aí ele fala exatamente disso, assim. Se você quiser colocar o histórico de qualquer loja, então Zara, aí você coloca no buscar, vai aparecer todas as vezes que eles foram
buscados ou Bacana. não a respeito disso, questionados a respeito disso. Então, é importante saber que existem organizações que estão se preocupando com isso, né? Então, é importante que se a gente quer também minimizar que isso aconteça, né? Talvez é uma forma também da gente punir a empresa, é deixar de consumir produtos das empresas. Acho que o boicote é a Boicote. melhor forma da gente dizer que não concorda com isso. E assim, em relação aos produtos que a gente consome, muitas vezes a gente se liga no automático, né? Então a gente usa e tal e não sabe o histórico daquela empresa. Eu lembro que quando aconteceu com a Nike, elas procuraram várias organizações pelo mundo para apoiar financeiramente trabalho com criança, trabalho com creche. Ela falou, se vocês exploram a mão de obra infantil, mão de obra escrava, a gente não quer se associar com a sua marca. Então várias instituições, aí, ONGs, bancaram o não à marca, porque eles têm muito dinheiro, então eles queriam ir lá investir para dar uma melhorada na marca. Aí a galera se reuniu e falou, não. Vocês vão lá e resolvam o problema da cadeia produtiva de vocês. E eles têm feito um grande esforço. Eu nem sei como é que é, né? Depois a gente joga aí no ONG Brasil, né? Repórter Brasil. Daí, assim, ano passado saiu uma pesquisa aqui da ONG Walk Free Foundation mundial, analisando aí a questão do trabalho no mundo. Que legal. O Brasil, no ranking de 162 países, ficou em 94º lugar. A visão é que tem no Brasil cerca de 200 mil pessoas trabalhando de forma trabalho escravo. Assim. 200 mil? 200 mil pessoas no Brasil Caraca. trabalhando. Mas a ONG, apesar de o Brasil estar assim, no meio desse ranking, ela colocou assim que o Brasil elogiou muito o nosso país porque fala assim que o Brasil é um dos países que mais investem em tentar acabar com esse tipo de trabalho. Ótimo. Então, apesar de falar assim que tem 200 mil pessoas ainda, o Brasil foi super elogiado porque falou que a gente combate mesmo, corre atrás e tem bastante avanços nesse sentido de eliminar o trabalho escravo no nosso país. É porque uma das formas é punir financeiramente, né? Porque aí o cara, se ele começa a perder dinheiro, ele é multado e a repercussão, né, social é grande, então, na mídia é grande, ele é obrigado, se coloca como na obrigação de resolver a questão. Então, sem a multa, né, sem o nosso Código Penal, se não estivesse pensando nisso, ele também não conseguiria começar a banir essas empresas, né? Então, e geralmente, no nosso código ainda aqui fala que a pena é aumentada se o crime tem a ver com criança e adolescente ou por motivo de preconceito de raça, cor, etnia, religião ou origem. Então, bolivianos, no vamos dizer caso, que a né? M-Officer não está bom. Então, mas será que as pessoas do nosso país também, assim, ela de alguma forma não fecha um pouco os olhos também por serem bolivianos em grande parte? Sim. A questão da xenofobia? Eu penso que sim, né? Eu penso que sim, que se tornam cidadãos e cidadãs invisíveis, né? A gente basta aí, eu não sei nos outros estados e tal, porque eu não tenho percebido isso em outros estados, mas São Paulo, eu tenho, você vai, antes era no Bom Retiro, no Pari, no Brás, agora nos bairros. Todos os bairros têm. Os bairros estão cheios de bolivianos e tal. E aí, com certeza, se vocês sentarem minimamente para bater um papo, as situações são situações de saltar os olhos mesmo. Como é que veio, por que veio, muitas vezes saindo de uma situação de miserabilidade, querendo tentar a vida em outra cidade, né? Igual os retirantes nordestinos fizeram, na sua maioria da década de 60, 70, se espalhando aí por Brasília, Sudeste e tal. Então, são casos que a gente precisa prestar muita atenção e tomar cuidado para a gente não cair no movimento de xenofobia mesmo. E pensar assim, eles vieram, tomaram os nossos trabalhos que a gente não quer mais fazer, que a gente acha que a gente é primeiro mundo, né? É igual né? Estados Unidos e México lá, por exemplo. Não quer mais fazer, então deixa os caras fazerem e a gente finge que não tá vendo, né? É sério, eu conheci já fazendo matéria aqui em Guarulhos muitas histórias de bolivianos. E, assim, uma das histórias me chamou muito a atenção porque a gente estava falando exatamente sobre essa questão da imigração, né? Tirando, só para fazer uma aspas também, que imigração é um direito humano, viu? Sim. As pessoas têm esse direito de procurarem condições melhores para viver, para sobreviver. Então, a gente também não pode justificar... E o Brasil também é signatário de leis que autorizam qualquer pessoa a entrar, desde que cumpra as leis, né, nacionais e internacionais, pode entrar e sair do Brasil quando quiser. Isso. E aí, uma dessas conversas com uma desses rapazes que eram da Bolívia, ele falou que estava morando no Brasil, só que assim, o maior medo dele era que assim, eles sofriam muita violência. Não era represália, era violência. Então, o que eles fazem? Eu venho aqui fazer o meu trabalho, fazer artesanato, vender, né? E aí, ele conta que tinha uma casinha dele alugada, ele deixou o material dele e ia sair para trabalhar. Quando ele foi sair, ele foi assaltado, né? A família dele foi meio que... Teve cárcere privado ali, prenderam eles ali.
acabaram com todo o material dele e falaram assim que estavam fazendo aquilo porque ele era boliviano. Então, eles querem vir para cá, mas também têm medo. Então, eles sofrem muita violência. Então, aquilo me chocou um pouco, assim. Saber que ele vinha, né, e tinha que sobreviver aqui também agora para voltar para a Bolívia também não tinha tanta condição, mas de qualquer maneira isso é totalmente absurdo, né, uma ignorância. Então a gente tem que aprender a respeitar e receber as pessoas bem também, né. Claro. Então agora a gente fala da Amy Officer, mas o nosso papel social enquanto ser humano, indivíduo, a gente não faz também, então é uma grande contradição, né? Querer que uma empresa pense naquela pessoa como ser humano, se eu não consigo pensar que o boliviano, peruano, o haitiano, o angolano, ou eu, brasileiro, trabalhando em outro país, não sou gente. Claro, claro. Né? Ô, gente, ó, nós estamos passando aí para os finalmente, o tema rende bastante, né? E nós fomos procurar lá no Livro dos Espíritos, né, algumas considerações que fizessem a gente refletir sobre o trabalho do homem e hoje o tema trabalho escravo. E aí lá no capítulo 10, meninos, na Lei de Liberdade, a pergunta 829, ela fala o seguinte, pergunta-se para os espíritos o seguinte, para quem está ouvindo agora ou não sabe tal, então o Livro dos Espíritos é um compilado de perguntas e respostas aí que Kardec organizou com a ajuda de vários médiuns pelo mundo, e aí os espíritos davam respostas em relação a várias questões. Essa, no caso, sobre a escravidão. E aí pergunta-se na 829, há homens destinados a ser propriedade de outros homens? E aí os espíritos respondem, toda sujeição absoluta de um homem a um outro homem é contrário à lei de Deus. A escravidão é um abuso da força, ela desaparece com o progresso, como gradativamente desaparecerão todos os abusos. A lei humana que consagra a escravidão é antinatural, porque assemelha o homem ao bruto e o degradante e o degrada moral e fisicamente. E aí mais uma perguntinha, ó, a 830. Quando a escravidão pertence aos costumes de um povo, aqueles que a professam são repreensíveis, visto apenas conformarem-se com o uso que lhes parece natural? Aí os espíritos respondem dando um vrá. Meu querido, vem aqui que eu vou te explicar como funciona. Fala assim, ó. O mal é sempre o mal. Todos os seus sofismas não farão que uma má ação torne-se boa, mas a responsabilidade do mal é relativa aos meios de que se dispõe para compreendê-lo. Aquele que tirar proveito da lei da escravidão é sempre culpável de uma violação da lei natural, né? Perdão. Mas nisso, como em todas as coisas, a culpabilidade é relativa. Sendo a escravidão um costume entre certos povos, o homem pode praticá-la de boa fé como uma coisa que lhe parece natural, mas desde que sua razão, mais desenvolvida e sobretudo esclarecida pelas leis do cristianismo, mostrou-lhe o escravo em seu igual perante Deus, não há mais desculpas. Pois é, né? E tenho dito e ponto final. Ficou sabendo, meu filho? Perfeito, esse encerramento desse assunto com essa questão aí. Muito bom. Queridos e queridas, querem saber mais? Entra lá na nossa página, né, Ivizinha? Espiritismo e Direitos Humanos. Clica lá no Facebook, nós respondemos questões também, viu? Então, se você ficou com alguma dúvida, eu ouvi vocês falando de alguma coisa, mas não lembro o nome do livro, não lembro o nome da referência do site, manda pra gente lá no Espiritismo e Direitos Humanos que a gente responde com maior alegria. E vamos fazer essa marca aí de 1000 curtidas, porque pra gente é uma grande Vamos agora, alegria, gente. Vai faltar 9, né? Faltam 9 pessoas. Gente, curte aí pra gente ter essas 1000 curtidas, porque fala parece... pra sua mãe curtir. Manda pro seu irmão, pro seu cachorro curtir. Também tem direito pra animal. Vai lá, dá uma curtidinha na página. Que assim, de fato, a gente coloca os temas que a gente acha que tem a ver aí com as questões da doutrina espírita, e a gente tem constantemente se posicionado, descido do muro em relação às situações de violência, né? Para finalizarmos, as questões de Gaza são questões que nos incomodam muito e que a gente tem feito parte de debates, roda de conversa e tal, para nós garantirmos minimamente as questões humanas com os nossos companheiros palestinos que estão lá do outro lado, mas estão perto, né? Por tradições, por costumes. Né? E é importante lembrar que o Brasil se posicionou contra. Então, eu acho que é importante que o nosso país não vai favorecer Israel para que essa guerra se mantenha, né? Para que
esse genocídio continue. Franklin, você é um anão diplomático, Franklin. Você Pois é tamanho, Franklin. Embora nós tenhamos sido chamados de anões diplomáticos por conta do nosso 7-1 ainda, que é um Incrível, absurdo, né? né? O cara, no meio de uma guerra, de um genocídio, Fala de 7-1 ele quer do- diminuir Ai, meu Deus do céu. Claro, quer diminuir uma questão humana a partir de uma futilidade, né? Não, e assim... É um absurdo, E né? várias questões que nós somos Chanceler o de BRICS. Israel. O BRICS é um dos motivos para a gente dizer assim, olha, querido, acho que você está um pouco equivocado com as questões brasileiras, Exatamente. entendeu? Mas o chanceler e o ministro lá Ministro das de Relações foi muito generoso com a resposta, né? Falou, olha, acho que você está um pouquinho equivocado, procure entender um pouco mais sobre a realidade brasileira, que não é aquela lá de 70, quando a gente vivia num período militar e que a gente fazia favores para vocês, né? Então, cuidado com o que vocês estão dizendo Pois aí. é, só uma ode para finalizar ao Rubem Alves, ao João Ah. Baldo Ribeiro, ao Ariano Suassuna Os três e ao aí, Plínio de né? Arruda É um primo, Sampaio. quanta gente querida. Né? Então as pessoas estão indo, que voltem logo. Não é pra passear lá, não. Volta logo, a gente precisa de vocês. Gratidão, É isso aí. queridas e queridos. Grande beijo pra todo mundo. Beijo. Beijo, Até tchau. próxima semana. evoluir. Me diz o que você precisa pra sair daí. O samba é